E agora chegou a hora da gente falar de advogar fora da caixa, especificamente em direito de família. Vamos lá? O advogado de direito de família vai trabalhar com questões paradoxais o tempo todo. É muito fácil, ainda mais no direito de família, você ser contra ou a favor uma posição doutrinária, uma posição jurisprudencial. Por exemplo, existem pessoas que são absolutamente contrárias à obrigatoriedade da guarda compartilhada e elas têm lá as suas justificativas. Outras pessoas, por exemplo, acham que a guarda compartilhada faz todo sentido e inclusive com todas as mazelas apontadas pela parte adversa. Existem pessoas que vão defender o direito da melhor maneira. E aí a gente volta para tratar daquela situação em que o primeiro juiz do caso é o advogado. No direito de família, ainda mais. E vou explicar por quê. É muito comum que você receba um cliente no escritório reclamando que a mulher não deixa ele ver os filhos dele. E também é muito comum que você receba uma mulher no seu escritório reclamando que o pai dessas crianças não paga pensão. Essa relação dinheiro e guarda, dinheiro e visitas para as crianças é sempre muito questionada. E nesse ponto não tem certo e errado. Tem o que a gente precisa encontrar, que é o equilíbrio. Esse pai não está errado de querer ver os filhos, assim como essa mãe também não está errada de querer que esse pai pague os alimentos que são devidos. Mas como a gente vai abordar isso, mostrando para os clientes que isso gera uma relação maior do que a discussão só da guarda ou só dos alimentos? Esse é o papel do advogado de família, principalmente, entender a necessidade do cliente além do que aquilo que ele expõe. É necessário que esse pai entenda que o custo de vida dessas crianças é bastante grande, é bastante significativo e que talvez essa mãe não esteja dando conta. O posicionamento do advogado e entender essa visão macro é muito importante. O que o advogado fora da caixa não pode ser é minimalista, é analisar a questão mínima do problema apresentado. Poxa, essa mãe está reclamando que o pai não paga pensão, vou entrar com uma ação de execução, pronto e acabou. Não, eu vou entrar com uma ação de execução correndo o risco desse pai ser preso. Se esse pai for preso, quem vai pagar os alimentos? Efetivamente ele vai ser preso e o fato dele ser preso não vai mudar a condição financeira. Pelo contrário, pode ser que se ele esteja empregado, se ele estiver empregado, pode ser que ele perca o emprego. E aí como ficam os outros meses? Muitos artifícios do direito de família podem ser usados contra e a favor do seu próprio cliente. Vai depender de como você vai fazer essa análise, a estratégia que você vai tomar. E para isso não tem nada melhor do que conversar com o seu cliente, do que entender além dessa questão do dinheiro, do que conversar com seus colegas de profissão, do que conversar com professores, do que conversar dentro de casa, com as pessoas que você tem acesso, seus pais, seus amigos, namorados, enfim. Não importa, importa que você ventile ideias, que você esteja disposto a analisar o caso como um todo e encontrar uma solução que seja equilibrada. Muitas vezes o seu cliente vai ficar pé da vida com você porque você não vai dizer para ele aquilo que ele está esperando. E é esse o papel do advogado. Em toda a minha carreira e no que eu ouço fora daqui, é exatamente isso. O papel do advogado não é agradar o cliente, é ser o interlocutor dele perante o Poder Judiciário, mas é também considerar os freios sociais dos quais ele exige. Não adianta você tentar trabalhar com uma mãe que é potencialmente alienadora ou com um pai que se coloca o tempo todo na posição de vítima sem chamar o senso de responsabilidade para essas duas pessoas. Direito de família não é Hollywood, onde a gente tem mocinhos e bandidos. Aqui todo mundo é todo mundo. E você precisa entender isso para entender a lógica dessa estrutura familiar, ainda que essa estrutura já tenha ruído há muito tempo. E aí vai um conselho que você pode ou não seguir ao longo da sua carreira, isso vai depender muito de você. Talvez hoje não faça sentido e amanhã faça, ou nem isso. Mas na minha atuação como advogada de família, desde sempre, desde que eu me formei na faculdade, é muito delicado para mim, pessoalmente falando, colocar os meus valores pessoais em xeque quando eu vou atender um cliente. Se eu tenho uma posição doutrinária já enraizada na minha atuação, eu não consigo simplesmente esquecer que ela existe para atender o cliente. Já tentei fazer isso algumas vezes por conta dos boletos para pagar, por conta da estrutura do escritório, ou mesmo porque o meu sócio insistiu muito, ou a minha sócia insistiu muito. E mesmo assim, eu não fui feliz. Eu não fui feliz advogando, eu não fui feliz trabalhando, e por mais que meu trabalho tenha sido exemplar, aquela não era eu. Eu estava ali advogando contra uma coisa que eu acredito. E isso foi péssimo para mim, pessoalmente falando, do ponto de vista pessoal e profissional. Isso serve no começo para entender quais são os seus valores como profissional.
Defender uma causa em que você não acredita não vai te trazer o mesmo prazer a hora que você vir essa sentença ganha. Esse caso especificamente, que foi bastante significativo, onde eu advoguei contra uma situação em que eu efetivamente não concordava e ganhei a causa, né, meu cliente ganhou a causa, as pretensões dele foram atendidas, me deixou absolutamente angustiada. Eu estava feliz porque profissionalmente eu tinha alcançado meu objetivo, mas arrasada por dentro, porque ali havia sido perpetuada uma injustiça. Uma injustiça do meu ponto de vista, porque justiça também é um valor subjetivo. Quando eu falo pra você que poder judiciário não é expressão de justiça, é porque muito embora a sentença expresse o ponto de vista do Estado do que seria justiça para aquele caso em comum, a justiça que as partes esperam desse caso jamais serão atingidas. A mesma coisa em relação ao advogado. O meu conceito de justiça pessoal tinha ali sido infringido. Então é preciso que você tenha muito claro na sua atuação de que lado da moeda você está. Um professor da faculdade, há muitos anos atrás, uma das primeiras aulas que eu tive de direito, disse que quando a gente entra na faculdade, e lembra que eu estudei numa escola presbiteriana, né, numa faculdade presbiteriana, o professor disse: hoje vocês vão escolher se vocês vão servir a Deus ou ao diabo. O que ele estava querendo dizer, obviamente, é a dicotomia que a gente vive todo dia, de fazer o bem ou o mal. Eu não acredito que todo mundo seja ou só anjo ou só demônio. A gente tem luz e sombra dentro da gente, assim como tem nossos clientes e ninguém é perfeito. Mas é importante que você saiba qual é o seu limite de valor para atuar profissionalmente. Porque às vezes quebrar um valor interno em prol do dinheiro que você vai receber, em prol dos honorários, em prol da fama, do prestígio que esse caso vai te trazer, não vai valer a pena. Mas isso é uma reflexão para você fazer mais tarde, talvez lá no divã do seu terapeuta, porque a gente também vai falar da importância da saúde mental do profissional de direito de família num próximo tópico. Eu já falei outras vezes e vou repetir aqui com mais profundidade. O direito de família é um nicho dentro do direito civil. A gente estuda direito de família na grade da faculdade dentro do direito civil e assim ele é. Um direito especializado, que vai trabalhar com família, com questões de família e sucessões, a base da sociedade. É muito delicado a gente trabalhar com a base da sociedade num país absolutamente desigual, com inúmeros formatos de família. E é importante que você saiba também que para cada um desses tipos de família, a gente precisa estar atento. O professor José Fernando Simão, numa palestra que deu para o grupo de estudos de direito de família do Mackenzie, recentemente disse que família são só dois nichos. Aqueles oriundos do casamento e aqueles oriundos da união estável. Que qualquer outra qualificação de família seria diferente disso. Num primeiro momento, eu disse, eu discordo. Mas conforme a gente ouviu a explanação daquele professor, ficou muito claro para mim que o que ele estava querendo dizer é que a gente tem muito termo jurídico para pouca estrutura do direito. A gente está muito preocupado em quantificar quais são esses fatos do direito e classificá-los como direito de família. Então a gente tem família anaparental, família monoparental, família mosaico, família. Mas todas essas famílias são oriundas de um casamento ou uma união estável. E se elas não são oriundas de um casamento ou de uma união estável, elas fazem parte de um casamento ou união estável anterior. Ou seja, uma pessoa solteira que mora sozinha não é uma família sozinha. Nem por isso ela perde a proteção do direito ao bem de família morando sozinha. Porque aquela pessoa é filha de alguém, é irmã de alguém, ela ainda tem uma família. Assim disse o professor Simão. E o que eu tô querendo dizer com esse exemplo? Que mais importante do que você saber identificar os institutos ou você saber quantificar isso para o mundo do direito, é importante que você saiba entender a necessidade do seu cliente, falar a linguagem dele. Muitas vezes o cliente chega no escritório sedento por uma guarda compartilhada e não faz a mínima ideia do que ela seja. Para ele seria muito mais interessante uma guarda unilateral materna com um regime de visita ampliado. E isso faria muito mais sentido do ponto de vista técnico. Cabe a você, advogado de família, explicar isso para ele sem que ele entenda que você está tolhindo um direito. É muito delicado trabalhar com perdas e ganhos no direito de família, porque as sentenças judiciais, elas nunca serão exatamente o ideal que os nossos clientes pretendem. E é importante que você se posicione em relação a isso. E muito desse posicionamento vem daquilo que você de fato acredita. Se você não concorda com o conceito de guarda unilateral, vai ser extremamente difícil atender no seu escritório uma pessoa que esteja pleiteando a guarda unilateral do filho. O seu ponto de vista técnico fatalmente vai implicar na questão prática do seu cliente. E é preciso que você saiba
definir se é só uma questão do seu conceito, se é só uma questão acadêmica, se é a doutrina servindo a jurisprudência ou a advocacia, ou se não, se é uma questão pessoal que você está colocando ali. Porque a gente precisa também trabalhar com isso. Nós todos temos traumas, mas esses traumas eles não podem refletir no direito do outro. Para isso a gente precisa ter uma noção maior daquilo que a gente acredita, tanto do ponto de vista conceitual, como do ponto de vista emocional. Às vezes um caso no teu escritório vai te chamar a atenção para uma situação que você viveu e você vai brigar por aquele cliente como você brigaria pela sua situação pessoal. Tá aí, um monte de gente dizendo que advogado não pode advogar em causa própria. Eu não diria que não pode, porque não existe de fato uma vedação legal. Mas eu sinceramente não recomendaria, ainda mais se fosse uma questão de direito de família. Até porque quanto mais envolvido você estiver nessa questão, nessa causa, nesse processo, mais desgastante vai ser peticionar. E a perda do cliente vai efetivamente significar uma perda pessoal para você. E isso é bastante delicado. Tudo bem, eu já disse que o advogado advoga 24 horas por dia, 7 dias por semana e num dado momento a sua personalidade vira uma coisa só. Mas há de se estabelecer limites. Também é importante dizer que dentro das peculiaridades do direito de família, nem tudo vai ser direito de família. A gente tem questões, como a gente já viu em outras aulas, que envolvem outras matérias muito mais específicas, das quais não é obrigação do advogado de direito de família dominar em plenitude. Óbvio que se você souber, melhor. Mas indicar o cliente para alguém especializado é muito mais seguro para ele e seguro para você. A gente tem hoje alguns seguros que são feitos para prevenir a responsabilidade civil do advogado que eventualmente toma uma decisão que coloca o cliente dele em risco. Eu diria que, do ponto de vista do direito de família, a gente resolve metade desses problemas indicando um advogado mais competente dentro daquela outra especialidade. Isso acontece pessoalmente comigo quando eu vou tratar com violência doméstica, por exemplo. Talvez por ser mulher, feminista radical e absolutamente defensora dos direitos humanos, eu entendo absolutamente agressivo, mas não só agressivo do meu ponto de vista profissional, também do meu ponto de vista pessoal. Isso porque, infelizmente, a minha experiência profissional me mostrou que muitas das mulheres que se socorrem a processos que viram denúncias de violência doméstica, por algum motivo, no meio do caminho, acabam desistindo dessas denúncias. E isso me machuca pessoalmente. É algo com que eu não consigo lidar. E isso eu vou tratar lá com a minha terapeuta. Não vou trazer para o meu cliente. Isso não é um problema do meu cliente. Então, cada um precisa separar o que é seu. Eu vou colocar essa minha limitação dentro da minha gaveta e vou indicar essa minha cliente ou esse meu cliente para, então, um advogado que seja especializado em direito penal, que tenha a melhor condição de analisar aquele caso como um todo. E com esse advogado, eu sim vou trocar figurinhas e falar, olha, na questão civil, eu tenho esse cenário acontecendo. Na questão penal, eu acredito que seja dessa forma. Você concorda comigo? O que você faria? E essa troca de experiências é que vai enriquecer a sua atuação profissional, porque você vai aprender com o teu colega e vice-versa. Num próximo momento, se essa parceria foi de sucesso, é óbvio que esse seu parceiro, esse advogado que você indicou, certamente vai se lembrar que a parceria rendeu e que vocês executaram um bom processo juntos. E às vezes resolveram o problema ou atenderam a expectativa do cliente, que também são coisas diferentes. E por isso, então, é preciso que você entenda que não só a questão da violência doméstica, mas a questão do direito tributário, quando a gente vai falar de planejamento sucessório, também dentro do planejamento sucessório, quando a gente fala de empresas familiares, a questão societária. Existem vários conceitos do macrodireito que podem ser inseridos no direito de família e que você não é obrigado a ter essa expertise, ainda mais tão recém-formado. Essa questão de maturidade, de entender a outra matéria, é toda uma questão muito maior que você vai construindo ao longo da sua carreira. Você vai entender ao longo do tempo o que faz sentido para você e o que não faz. Do mesmo jeito que eu tenho uma dificuldade de trabalhar com as questões de violência doméstica, pode ser que a tua dificuldade não seja trabalhar com violência doméstica, mas seja, sei lá, trabalhar com planejamento sucessório, que você odeie direito tributário e que por isso precise de um parceiro de direito tributário para fazer esse braço. Não significa que você não possa nunca mais na sua vida fazer planejamentos sucessórios ou que você não vá fazê-los porque você se sente incapaz. Mas nada impede de você chamar uma pessoa capacitada ou, enfim, qualificada do seu ponto de vista, em que você confie, para que vocês trabalhem juntos. Ou até
até que você terceirize esse caso. O que eu quero dizer aqui é que se você não souber, tudo bem. O que você não pode é não querer saber ou não querer resolver esse problema. Porque o cliente de direito de família também é um cliente diferenciado nesse sentido. Ele quer tudo de uma maneira pessoal. Pode ser que ele não entenda que você tenha um escritório, que ele vá falar com outras pessoas, com seus advogados associados, com o seu sócio, com o estagiário num dado momento. Mas é importante que ele saiba que, independente de quem ele vai buscar, independente de quem dê as respostas, você é a pessoa de confiança dele. E que neste momento é você quem está dando esse conselho, de que ele procure alguém especializado. A questão dos honorários são outros 500. É óbvio que o colega também vai ter ali a proporção de honorários proporcional, mas o cliente também tem que entender que o fato dele estar no jogo faz parte que ele tenha algum ônus a ser apurado. E nesse caso especificamente da violência doméstica, importa exclusivamente em ter aí esse ônus de ter que contratar um novo advogado para uma nova causa. Bom, para resumir, a ideia é que você entenda que a sua rede é tão importante quanto a sua atuação e que não tem problema você não entender de direito previdenciário para explicar para uma viúva qual é a situação dela agora. O importante é você lembrar de um amigo e falar, olha, nesse momento eu não consigo te ajudar, mas talvez fulano possa. Manda o contato e ela vai tentar resolver essa questão. Outra peculiaridade do direito de família é a interdisciplinariedade. E quando eu falo isso, eu não estou mais dizendo da interdisciplinariedade dentro da própria esfera do direito. Estou querendo dizer o que de fato acontece. O direito de família conversa com outras muitas áreas. Essas áreas que não necessariamente a gente tem acesso enquanto está estudando na faculdade. É o caso, por exemplo, do namoro entre a psicologia e o direito de família. É muito importante que o cliente esteja assessorado psicologicamente. Quer porque ele amanhã ou depois vai precisar de um assistente técnico ou vai precisar contrastar, comprovar alguma situação delicada do caso, judicialmente falando, quer porque de fato ele precisa lidar com aquela situação. Então, o que eu sempre costumo fazer aqui no escritório, em cada consulta que eu atendo, é exatamente isso, é mostrar para o meu cliente que metade do processo ganho depende dele também. É passar essa autorresponsabilidade da dor que ele está sentindo ou da dor que ele causou. E considerar num divórcio, numa questão de guarda, numa questão de alimentos, muitas vezes, que essa questão é só a ponta do iceberg, que tem muito mais coisa que precisa ser resolvida do ponto de vista prático e não do ponto de vista jurídico. Ter essa noção macro, como eu já falei em outras aulas, é super importante para que você entenda que existem profissionais que podem auxiliar o advogado a trazer isso para o cliente. Mas é importante que você saiba que existem outros muitos profissionais que prestam serviços para esses nossos clientes que talvez seja extremamente importante. Uma pessoa que precisa de um apoio emocional no momento de um evento morte, por exemplo, onde um inventário vai ser aberto, onde essa pessoa não fala com os irmãos, essa pessoa ela está mais vulnerável em relação aos outros irmãos. Como ela vai se portar, será, numa audiência de instrução? Tudo no direito está interligado. No direito de família, mais ainda. A analogia que eu sempre faço aqui é um jogo de xadrez. A pessoa move um peão e aí é a vez da parte contrária mover a peça dela. Nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer. O judiciário funciona de segunda a sexta, das 9 às 19. A nossa vida, 7x7, 24 horas por dia. Nunca o judiciário vai dar conta de todos os acontecimentos que se passam na vida do cliente. E ele precisa estar apoiado, ele precisa estar assistido emocionalmente, materialmente e juridicamente. É importante que você saiba o seu papel nessa situação. Você está lá para assisti-lo juridicamente, o que não necessariamente significa que você vai abandonar as outras questões, mas que você precisa mostrar para o seu cliente que o seu papel é esse e que se ele precisa de ajuda, ele precisa procurar profissionais à altura do que ele precisa. E aí a gente também vai falar da questão do networking. Do networking não só dentro do direito, não só para angariar clientes, mas o networking para poder oferecer clientes e ampliar o seu backstage. Até porque, lembra daquela fala? O importante não é saber, mas saber quem sabe? É importante que você tenha uma pessoa de confiança para indicar, seja para atuar como assistente técnico em um processo, seja para fazer uma avaliação patrimonial, para fazer uma análise mais específica do caso, seja lá em qual caso for. O importante é que você tenha essa rede, que você consiga pensar em alguém assim que aquela possibilidade te aparece. Exatamente como a gente quer que aconteça quando uma pessoa pensar em advogado de família. Ele tem que pensar em você. Quem
Quem você tem para pensar se eu disser para você que você precisa de um dentista, por exemplo? Essa pessoa que veio na sua cabeça pode provavelmente te assessorar num caso que apareça no escritório. A gente nunca sabe, mas é importante manter essas relações. Esse backstage que a gente vai montando com esse networking, com outras profissões, com essa interdisciplinariedade, é tão importante para o cliente como para a gente. Porque profissionalmente, na hora de escolher qual é a melhor estratégia, eu posso escolher ali com o meu cliente, olha, qual é o seu orçamento? Seria interessante que você fizesse uma terapia, seria interessante que a criança fizesse uma terapia. E aí, com base nessas questões, a gente vai montando um escopo de atuação que talvez minore esse processo, mesmo que judicialmente, mesmo que beligerante, um litígio absurdo, mas que traduza para cliente, para aquele momento, uma situação de conforto. Para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, o meu backstage em relação à questão emocional vai desde terapias alternativas como acupuntura, moxa, Duin, shiatsu, passa por terapia holística e vai acabar lá no psiquiatra. O importante é você saber identificar com o seu cliente se ele precisa de um psicólogo, de um psicanalista, se para ele faz sentido aquela indicação. Porque também não adianta forçar a barra, forçar a mão. O importante é que ele saiba que você tem aquele profissional para indicar. Se eventualmente você precisar de algum documento que precise ser formulado por esse profissional, você tem acesso livre a ele. E isso faz toda a diferença, porque ele vai se sentir acolhido da maneira mais ampla possível. Mas é exatamente por se sentir acolhido que ele não pode entender que o advogado virou psicólogo e que a mesa de reunião do seu escritório, na verdade, é um divã. E é aí que eu falo a frase que a minha sócia mais ouve no escritório: o WhatsApp é uma bênção e uma maldição. Isso porque se o cliente tem o seu WhatsApp, ele entende que aquele canal de mensagem é um canal de mensagem VaptVupt. E fica ali à disposição dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ele mandar o que ele bem entender. E não funciona bem assim. O WhatsApp na advocacia de família é uma super ferramenta, é claro. Agiliza muita coisa, você compartilha documento, você manda áudio no momento de desespero, enfim, você consegue gravar as coisas, mas mais importante que isso, é importante que o cliente saiba que aquela ferramenta é para ser utilizada numa questão de urgência. E os honorários, sejam eles quais você tenha cobrado, vão ficar muito baratos. Você não vai mais ter paz. E aí as mensagens vão chegar o tempo todo, os áudios vão ser de 5, 6, 7 minutos. Ninguém aguenta. E é importante que você coloque essa limitação de uma maneira delicada, inclusive. Veja, fulano, essa ferramenta é para mensagens curtas, para questões emergenciais. Qualquer que seja outra situação que não essa, a gente se fala dentro do horário comercial, por e-mail, ou como você preferir, ou a gente marca até uma reunião no escritório. Mas é importante que você limite o acesso a esses canais e que use a ferramenta ao seu favor. Conheço vários advogados, amigos, inclusive, que não ouvem áudio do cliente no WhatsApp. E tudo bem, é um combinado. O cliente está ciente de que ela não vai ouvir o áudio e que se ele quiser, ele vai ter que escrever. O que, na verdade, é super bom, porque se eventualmente eu preciso compartilhar aquela conversa com o meu sócio, fica muito mais fácil. Eu copio, mando para o meu sócio, ele tem aquilo em arquivo e vai ler no momento oportuno. É importante também essa integração entre o escritório. Os escritórios de direito de família costumam ser escritórios pequenos, mas ainda assim, com uma equipe grande, é importante que todo mundo saiba minimamente o que está acontecendo com cada caso. Porque se eventualmente me dá uma dor de barriga e eu não posso atender o cliente, alguém tem que fazer isso, porque a necessidade dele, a causa dele, lembra que a gente já tinha falado? É a coisa mais importante que ele tem. Ele precisa se sentir acolhido, o que não necessariamente significa que você vai gastar o seu tempo inteiro só cuidando dele. Outra questão que também exige uma certa maturidade e que você vai adquirir isso ao longo do tempo é o distanciamento emocional pessoal com os cases que você vai tratar. Cada processo é um processo, cada família é uma família, cada estrutura é uma. Isso a gente está cansado de ouvir. O que a gente não está cansado de ouvir é que às vezes a gente é que tem que saber qual é o nosso limite. Existem casos em que você acaba virando amigo do cliente no final do processo e até aí tá tranquilo. Mas existem casos que você precisa renunciar e essa renúncia também tem que estar prevista lá no seu contrato de honorários, no caso, na cláusula de rescisão. É importante que você tenha em mente que isso é uma via de mão dupla. E não é só por uma questão de confiança, tem a ver com a questão emocional também. Você pode não mais se sentir à vontade de lidar com aquele problema, de lidar com aquele cliente, de lidar com aquele caso em si. E precisa entender de maneira madura que isso não é uma limitação pessoal.
Isso, na verdade, é maturidade. Se você se envolve emocionalmente com o caso do cliente e a partir de um dado momento não consegue mais lidar com aquilo de uma maneira exclusivamente racional e técnica, você começa a colocar o seu cliente em risco. E isso não é bom, nem para você, para sua imagem, para o escritório e para o cliente mesmo. Então é preciso que você tenha essa consciência. E nada melhor para isso do que ter alguém do teu lado, seja ele familiar, seja ele um sócio, alguém do escritório, para trocar essa figurinha e falar, olha, tá me incomodando esse processo, o que você acha? Você acha que eu tô me envolvendo demais? Isso apareceu para mim de uma maneira muito delicada. Na minha carreira houve um caso muito emblemático, onde o meu envolvimento emocional foi positivo e hoje me considero amiga dos clientes, mas é muito delicado você lidar com a dor do outro e não se envolver com ela. O grau de empatia que você desenvolve acaba sendo muitas vezes maior do que é possível controlar. E às vezes até nasce uma amizade, como foi esse meu caso. Era um caso bastante delicado, envolvia uma guarda de uma criança muito pequena, eu não conhecia exatamente como funcionava o tribunal local e é muito delicado, porque aqui em São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Justiça entende de uma determinada maneira. O Tribunal Goiano, que era o caso em questão, tem um outro posicionamento. Então, não é só a questão técnica que eu preciso dominar. Além da questão ser diferente, além da técnica ser diferente, eu preciso também saber dosar o meu grau de envolvimento pessoal e emocional. E isso nem sempre é muito claro. Nesse caso especificamente, eu tive o apoio da minha família, que na verdade torcia comigo para o caso, que graças a Deus foi um caso de muito sucesso, mas que todo mundo em casa sabia da angústia que o meu cliente estava passando. Isso não é certo. Os casos, eles não têm segredo de justiça à toa. A vida do teu cliente é extremamente importante, ela merece essa privacidade, ela merece ser preservada. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você fala dos seus casos, com quem você conversa sobre eles, e não necessariamente só com a questão dos nomes, que é como a gente vê na justiça. É importante que você cuide da privacidade do cliente também e que tome muito cuidado, porque isso pode tomar proporções super legais, como foi no meu caso, mas pode também não ser muito bom. Até porque o cliente pode se sentir invadido, né? Afinal de contas, ele contratou um advogado e não um conselheiro amoroso. É por isso também que na advocacia de família a gente não recomenda a atuação em causa própria ou para familiares. Não só por conta dessa confusão, mas também porque você pode colocar uma cortina de fumaça e deturpar alguns valores jurídicos. A sua paixão vai ser tanta que a técnica vai te fugir. Por último e não menos importante, óbvio que parte do direito de família vai tratar do quê? De direito das sucessões. E essa é uma questão bastante delicada. Sabe aquela música do Padre Marcelo de que o senhor tem muitos filhos ele tem? Pois é, se o senhor eventualmente morresse, ele teria muitos herdeiros também. A piada é escrota, eu sei, mas a grande questão é essa. Quanto maior a quantidade de herdeiros, mais difícil fica resolver a questão do inventário. Eu tenho um inventário aqui no escritório que tem a minha idade. Se as pessoas tivessem ideia de como é fácil resolver as questões da sucessão em vida, a gente estava feito. E eu digo isso porque advogar em direito de família também é advogar preventivamente. E aqui a gente está falando de um planejamento sucessório que pode ser resolvido não necessariamente com uma holding, mas com um testamento. Pode ser resolvido com uma doação feita em vida. Pode ser resolvido de uma maneira muito tranquila. Mas as pessoas têm um preconceito muito grande. Quando você vai falar de sucessão, elas estão sempre esperando que você esteja alcovitando a morte delas. Já aconteceram situações em que eu estava num velório de um amigo e alguém veio me perguntar: ah, você tá aqui por causa do inventário? É super constrangedor e óbvio que eu não estava ali por conta do inventário. Nem fiz o inventário. Mas a grande questão é, as pessoas elas têm um certo receio do advogado de sucessões. E isso independe a classe social delas. Esse caso especificamente, as pessoas eram muito esclarecidas, muito bem de vida. E não era uma questão ali pontual. Eu estava ali por conta do meu amigo que tinha perdido um ente querido. E não para alcovitar nada. É óbvio que num velório não é o lugar melhor para ter esse tipo de abordagem. Assim como não é legal que num aniversário você discuta sobre testamento e numa festa de casamento você discuta sobre divórcio e regime de bens. É óbvio que não. Mas existem outros milhões de eventos que você pode participar e pode dar pinceladas dessas questões. Olha, já vi tanto problema vivo de divórcio. Quantas vezes não disse isso? Vivo de divórcio. E esses divórcios seriam muito mais tranquilos se as pessoas tivessem
estabelecido um combinado antes de casar e não casassem só pelo regime da lei. A mesma coisa se aplica aos testamentos. Então é importante que você, como advogado fora da caixa, como um ser pensante que se permite ultrapassar limites, converse sobre planejamento sucessório com todas as pessoas que você conhece. A gente tem temas excelentes que a gente vai abordar num segundo momento para trabalhar a questão sucessória. Existem uma série de discussões que são super interessantes para você trazer e falar de sucessões de uma maneira leve e não necessariamente vincular aquela questão emotiva que, óbvio, ninguém está preparado para lidar. Mas profissionalmente falando, também deve integrar à sua carteira a habilidade de tratar desses assuntos mais delicados com propriedade, com leveza, com educação, com respeito. Isso tudo também te faz um advogado fora da caixa. Assim como é um tabu falar sobre esses assuntos delicados e falar sobre as limitações que a gente tem para tratar disso, é importante que você entenda que a sua saúde mental não pode ser um tabu. É importante que você saiba que você precisa também estar assistido e emocionalmente fortalecido para fazer uma advocacia de qualidade. Cuidar de si é cuidar do seu escritório. Cuidar da sua saúde mental é cuidar do seu planejamento de carreira. O seu indivíduo é o reflexo do profissional que você vai ser, do profissional que o seu cliente vai enxergar. E é com essa figura que você precisa tomar cuidado. E isso está linkado a várias questões da sua vida, não só ao cuidado com a sua saúde mental, mas a sua saúde física também. Então, essa história de que você vai no médico e ouve lá que tem que praticar esporte, virar o louco do crossfit e coisa e tal, procurar uma nutrição e parar de ficar fazendo regime maluco, faz todo sentido. E com isso, a gente encerra essa aula. Tá aí o material de apoio, tem bastante coisa para você pensar, bastante assunto para você pesquisar. E a gente vai falar na próxima aula sobre um assunto super interessante, vanguardista do direito, que são práticas colaborativas e outras soluções de conflitos judiciais. Te vejo lá!